we get in return for taking possession of our minds and using them. Those 6 riches were, as you may remember, Eles nasceram com fogo nos olhos. Quando crianças olhavam para o céu e acreditavam que poderiam tocá-lo. Apontavam para as estrelas com os dedos sujos de terra e diziam: eu vou ser grande, eu vou conquistar o mundo. Mas então, algo aconteceu, eles cresceram. E com o tempo trocaram os sonhos por desculpas. Trocaram a visão pela rotina. Trocaram o fogo por cinzas. A maioria das pessoas morre aos 25, mas só é enterrada aos 75. E por quê? Porque em algum momento entre o desejo e a decisão, elas se rendem ao medo, à dúvida, às vozes ao redor que dizem: você não pode. Mas pior que essas vozes, são as internas, aquelas que sussurram: e se eu falhar? E se eu não for bom o suficiente? Essas vozes são assassinas de sonhos e vivem dentro de todos nós. Só que alguns decidem silenciá-las, outros deixam que elas governem. O mundo está cheio de catedrais invisíveis, monumentos aos sonhos que nunca saíram do papel, livros que nunca foram escritos, negócios que nunca foram iniciados, vidas que nunca foram vividas. E não é por falta de talento, é por falta de clareza, de propósito, de disciplina. É porque a maioria está ocupada demais tentando parecer bem-sucedida, em vez de realmente se tornar. Você quer saber por que a maioria morre sonhando e nunca realiza? Porque sonhar é confortável. Realizar é doloroso. Sonhar não exige sacrifício. Sonhar não exige acordar às 5 horas da manhã, quando tudo dentro de você quer continuar dormindo. Sonhar não exige ouvir não 100 vezes e continuar indo. Sonhar não exige cair de cara no chão e levantar com os dentes quebrados dizendo: eu ainda acredito. Realizar exige tudo isso e mais. A maioria quer colher sem plantar. Quer a vitória sem o campo de batalha. Quer o palco, mas não os bastidores. Quer o prêmio, mas não o processo. Mas não funciona assim, nunca funcionou. E nunca vai funcionar. Veja Henry Ford, rejeitado, desacreditado, chamado de louco por tentar criar um motor de 8 cilindros em um único bloco. Todos diziam: é impossível. E ele só respondeu: construa, mesmo assim. Meses se passaram. Engenheiros falharam, tentaram, erraram de novo. E Ford continuou dizendo: continuem tentando até conseguir. E eles conseguiram. Porque a diferença entre um homem comum e um realizador é que o realizador queima os barcos. Não há plano B. Não há como voltar. Só há o caminho adiante e o compromisso de não parar até chegar. Mas veja, o mundo de hoje está viciado em distrações. As pessoas acordam e a primeira coisa que fazem é abrir o celular. Não há alma. Deslizam por vidas que não são suas. Desejam corpos que não têm, casas que não construíram, sucessos que não batalharam para alcançar. Vivem comparando bastidores com palcos alheios e esquecem que o único palco que importa é o da própria consciência. Você quer realizar? Desconecte-se do barulho. Conecte-se com a sua visão. E ela tem que ser clara, porque sem clareza, a mente vaga. E uma mente que vagueia nunca realiza. Pense em Thomas Edison. Milhares de tentativas fracassadas antes de acender uma lâmpada. Milhares. Hoje as pessoas desistem depois de 3 nãos, depois de uma semana sem resultados. Vivemos na era da pressa e da ansiedade, mas realização exige paciência, persistência, exige trabalhar como se fosse viver para sempre e acreditar como se fosse morrer amanhã. Napoleon Hill escreveu: o ponto de partida de toda realização é o desejo ardente. Não um desejo morno, não uma ideia interessante, um desejo ardente, uma obsessão controlada, um fogo incontrolável dentro do peito que diz: eu vou. Não importa o que aconteça, não importa quanto tempo leve, eu vou. Mas o que a maioria tem é desejo condicional. Eles querem, desde que não doa, desde que seja fácil, desde que os outros apoiem, desde que o caminho esteja limpo, desde que o medo não esteja presente. E adivinhe, nunca estará. O medo sempre estará presente.
A dúvida sempre estará presente. A incerteza sempre estará presente. A pergunta é: quem você escolhe ser na presença disso tudo? Você pode ser o sonhador que espera o momento perfeito, ou o realizador que o cria. Você pode ser o que espera por motivação ou o que age por disciplina. Você pode ser o que coleciona desculpas ou o que constrói sua própria verdade. A maioria sonha, porque realizar exige se tornar alguém novo. Exige matar a velha versão de si mesmo. A versão preguiçosa, a versão medrosa, a versão que procrastina, que culpa os outros, que vive dizendo um dia é a mentira mais confortável já criada. Um dia é a cova rasa onde sonhos vão para morrer. A verdade, você tem um dia, hoje, o agora, esse segundo, e tudo o que você precisa para começar já está dentro de você. O mundo não precisa de mais sonhadores, precisa de realizadores com alma. De pessoas que olham para a dor e dizem: você não vai me parar. De pessoas que olham para o fracasso e dizem: você só vai me treinar. De pessoas que olham para a dúvida e dizem: eu escolho. A fé. Não fé religiosa necessariamente. Fé na visão. Fé em si mesmo. Fé no processo. Você tem uma escolha. Todo dia. Acordar como sonhador ou como realizador. E o tempo não está esperando. O tempo é o ativo mais democrático do universo. Rico ou pobre, gênio ou medíocre, todos recebem as mesmas 24 horas. A diferença está em como você as usa. E a verdade nua e crua é: a maioria desperdiça a vida esperando permissão. Permissão dos pais, permissão dos amigos, permissão da sociedade, permissão de um mundo que está pouco se importando se você viveu ou apenas existiu. Os grandes, os que realizam, não pedem permissão. Eles dão declarações. Eles se erguem, mesmo quando a multidão grita para que se sentem. Eles seguem, mesmo quando a estrada desaparece. Eles criam o caminho, ou destroem o que os impede de construí-lo. Abraham Lincoln fracassou repetidamente antes de chegar à presidência. Derrotado em negócios, rejeitado politicamente, emocionalmente devastado, mas ele nunca parou. Por quê? Ele entendeu uma verdade que poucos compreendem. A adversidade não é um sinal para parar. É um teste, é a prova de fogo. E o universo só confia grandes realizações àqueles que suportam grandes resistências. Você já se perguntou por quê? Parece que tudo dá errado quando você decide mudar de vida? Por que os problemas aparecem quando você resolve agir? É porque a vida testa os comprometidos. Ela quer saber: você quer isso mesmo? Ou é só entusiasmo passageiro? Você vai continuar mesmo quando ninguém acredita em você? Você vai levantar mesmo quando o chão parece confortável? É aí que os sonhadores caem. Eles confundem desconforto com sinal de parada, mas os realizadores sabem. Desconforto é sinal de crescimento. Você não vai realizar vivendo no conforto. O conforto é um cativeiro de ouro. Parece seguro, mas te mantém preso. É fácil trabalhar quando está motivado. É fácil sonhar quando o céu está limpo. Mas e quando a tempestade chega? Quando as contas se acumulam? Quando a crítica te atinge? Quando a solidão grita? É nesse momento que os verdadeiros se separam dos curiosos. Curiosos vivem dizendo: seria bom? Realizadores declaram: é questão de tempo. Curiosos leem sobre sucesso. Realizadores o constroem tijolo por tijolo com as mãos sujas, o coração em pedaços e os olhos ainda brilhando. E não é glamour. Realizar é feio, é cansativo, é repetitivo, é levantar às 4 enquanto todos dormem, é estudar enquanto outros se distraem, é arriscar tudo, sem garantias, é falhar em silêncio e voltar no dia seguinte como se tivesse vencido, porque dentro deles, eles já venceram, eles já se veem lá, eles já sentem o gosto da conquista antes mesmo de alcançá-la. Isso é fé, isso é visão, isso é aquilo que Napoleon Hill chamou de autossugestão dominante. A ideia que você alimenta todos os dias até que ela se torne realidade.
Mas a maioria alimenta o oposto. Não consigo. Não sou capaz. Não sou sortudo. Essas palavras são veneno mental. E o cérebro é obediente. Ele segue ordens. Se você diz não posso, ele acredita. Se você diz é difícil demais, ele fecha as portas. Mas se você diz eu consigo, eu sou capaz, eu sou o tipo de pessoa que realiza, você começa a reprogramar o seu destino. Você começa a ativar o seu gênio interior. Aquele que Edison usou. Aquele que Carnegie alimentou. Aquele que você sempre teve, mas esqueceu no meio da pressa e do medo. Veja, a vida não te dá o que você deseja. Ela te dá o que você exige de si mesmo. E a maioria não exige nada, além de conforto, distração e aceitação. Eles trocam sua grandeza por migalhas de aprovação. Mas quem realiza não quer aplausos, quer progresso. Eles não estão tentando ser populares, estão tentando ser imortais. Porque realizar isso é deixar um legado. É morrer vazio de porque você viveu cheio, cheio de propósito, cheio de entrega, cheio de impacto. Você tem um dom, algo único, que só você pode entregar ao mundo. Mas o mundo não te deve reconhecimento. Você deve à humanidade a coragem de entregar esse dom. E se você não entregar, alguém vai pagar o preço. Uma criança não será inspirada. Uma vida não será transformada. Uma ideia não será realizada. Entenda, você não está aqui apenas para ganhar dinheiro. Não está aqui apenas para pagar boletos. Você está aqui para realizar o que nasceu para ser. E tudo começa com uma decisão. Não uma decisão de um dia, mas uma decisão diária, de viver de forma intencional, de assumir a responsabilidade total, de dizer, ninguém vai fazer por mim. Eu sou o arquiteto, eu sou o construtor, eu sou o executor. Você já viu um leão pedir permissão para caçar? Já viu uma águia duvidar de suas asas? Então, por que você vive duvidando do seu poder? A maioria morre sonhando porque nunca ousa confrontar essa verdade brutal. Você é responsável. Ponto. Vida que tem, o corpo que tem, a mente que tem, o destino que constrói. Nada muda até que você mude. Você pode querer, desejar, planejar, mas até que haja ação, nada acontece. Não importa quantas ideias brilhantes você tenha, se elas não forem executadas, são apenas fumaça. E aqui está outra verdade. Você não precisa saber tudo para começar. Você só precisa começar. Dar o primeiro passo, depois o segundo, depois o próximo. E antes que perceba, você já está longe demais para voltar. Já está forte demais para parar. Já é outro. Já realizou o que um dia só existia no mundo invisível da mente. E aí, você entende. Não era o mundo que precisava mudar, era você. Você não nasceu para ser espectador. Você nasceu para ser protagonista. Mas a maioria prefere sentar na arquibancada, apontar os erros de quem está jogando e justificar a própria inércia com desculpas sofisticadas. Não é o momento certo. Preciso me preparar mais. Depois que as coisas melhorarem, mas ouça com atenção. A perfeição não é um requisito para começar. É uma consequência da prática implacável. Os que realizam não esperam o céu estar limpo. Eles avançam mesmo sob tempestade, mesmo com medo, mesmo sem garantias. Eles entendem que clareza vem com o movimento, não com a estagnação. E então, enquanto os sonhadores debatem teorias, os realizadores constroem impérios silenciosamente. Você quer mudar de vida? Então pare de buscar motivação. Busque disciplina. Motivação é um fósforo. Disciplina é o fogo eterno. É a disciplina que te faz levantar quando está cansado, que te mantém firme quando tudo parece dar errado. É ela que transforma a visão em vitória. Henry Ford não sabia exatamente como construir um carro acessível quando declarou que o faria. Mas ele decidiu. E a decisão firme constrange o universo a conspirar a seu favor. Você está esperando o quê para decidir? Você já sabe o que quer. Você já sente o chamado. Mas talvez tenha medo de fracassar. Ótimo. Use o medo como bússola. O medo aponta para onde está o crescimento. O desconforto é a moldura da transformação.
Pare de tentar evitar o fracasso. Use-o. Cada erro, cada queda, cada não é um tijolo no seu castelo. E se zombarem de você, se rirem dos seus sonhos, se disserem que você é louco, exagerado, diferente, abrace isso. Todos os que mudaram o mundo foram chamados de loucos primeiro, até que se tornaram lendas. Lembre-se de Walt Disney, demitido de um jornal por falta de criatividade, ignorado por investidores, chamado de sonhador delirante. Hoje, seu império toca bilhões de vidas. Ele não acreditou nos rótulos, acreditou na visão. E é isso que falta à maioria. Uma visão clara, não um desejo vago. Uma imagem tão viva, tão intensa, tão precisa, que você consiga sentir, cheirar, ouvir e viver essa realidade todos os dias, mesmo antes de se tornar real. Essa é a diferença entre sonhar e realizar. O realizador vê antes que o mundo veja e age como se já fosse realidade. A visão move montanhas. Napoleon Hill escreveu que tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o detalhe está aí: conceber e acreditar. A maioria concebe. Poucos acreditam com convicção suficiente para agir, porque acreditar de verdade dói. Requer abandonar a versão pequena de si mesmo. Requer quebrar o molde, trair as expectativas medíocres que colocaram sobre você. Mas isso é liberdade. Você não foi feito para se adaptar. Você foi feito para transcender, para romper padrões, para quebrar ciclos. E sim, você vai perder gente no caminho. Amigos vão se afastar, familiares vão criticar, pessoas vão te chamar de arrogante, radical, obcecado. Mas ouça, obcecada era Rosa Parks, que se recusou a levantar do assento. Obcecado era Thomas Edison, que falhou milhares de vezes até criar a luz. Obcecado era Steve Jobs, que foi expulso da própria empresa e voltou para reinventar o mundo. Você está com medo de ser obcecado demais? Então talvez você ainda não entendeu o que significa viver com propósito. O mundo precisa de mais gente obcecada com grandeza, menos distraídos, menos acomodados, menos um dia talvez. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Você pode mudar sua vida completamente em 1 ano, mas você precisa começar agora, com o que tem, onde está, do jeito que dá. Não espere um milagre, seja o milagre. O que você faz em silêncio hoje vai gritar alto no futuro. A semente que você planta no escuro cresce em segredo, mas um dia ela rompe a terra e todos veem. E aí chamam de sorte, mas você sabe, foi escolha, repetida, diária, imparável. Você acha que é tarde, que perdeu tempo demais? Lembre-se, Coronel Sanders tinha mais de 60 anos quando fundou a KFC. Harlan David Sanders fracassou inúmeras vezes, mas continuou, e seu nome virou marca global. Não importa quantos anos você tem. O que importa é quanto fogo ainda existe dentro de você. Porque enquanto houver chama, há caminho, e talvez você esteja exausto, cansado de tentar, cansado de não ver resultado, cansado de nadar contra a corrente. Mas entenda, é exatamente aí que a maioria desiste. É aí que os fracos morrem, sonhando. Você está a um passo de distância. Um passo a mais, um dia a mais, um esforço extra. É como escavar em busca de ouro. A maioria para a centímetros da descoberta. Você não vai ser essa maioria. Você não foi feito para desistir. Você foi feito para inspirar, para mostrar o que é possível, para ser prova viva de que fé, visão e ação ainda vencem. E quando tudo parecer escuro, lembre-se, a semente precisa da escuridão para germinar. O casulo é necessário para formar asas. A pressão cria o diamante. Você está sendo preparado. Não desista no meio da fornalha. É nela que o ouro é purificado. É nela que você deixa de ser quem era e se torna quem nasceu para ser. Você não está lutando apenas pelos seus sonhos. Você está lutando por toda uma geração que te observa em silêncio, pelos seus filhos, pelos seus pais, pela criança interior dentro de você, aquela que ainda acredita no impossível. Cada
dia que você levanta e luta, mesmo com medo, mesmo sangrando. Você está provando que é possível quebrar o ciclo, está escrevendo uma nova história e, principalmente, está dando permissão para que outros também se levantem. Você não é só mais um, você é uma revolução ambulante, mas a maioria nunca descobre isso. A maioria morre em silêncio, com os olhos abertos e a alma dormindo, enterrando seus sonhos junto com o corpo. E sabe por quê? Porque aceitaram a mediocridade como identidade. Aceitaram uma vida ok como destino. Aceitaram que sucesso é sorte, que riqueza é injusta, que propósito é luxo. Mas você sabe a verdade. Sucesso é merecimento. Riqueza é consequência. Propósito é urgência. Você não precisa de permissão para vencer. Você não precisa de aplausos. Você não precisa de ninguém dizendo que você consegue. Porque você já sabe. Você sente. Você nasceu com isso. A questão é, quando vai parar de resistir ao chamado? Quando vai parar de se sabotar, se distrair, se encolher? Quando vai parar de viver a agenda dos outros e começar a escrever a sua? Essa vida, esta única vida, está passando. A cada minuto, a cada suspiro. E o tempo? Ele não perdoa indecisos, ele só respeita os ousados. Os que não esperam a coragem aparecer, mas decidem agir mesmo tremendo. Você quer ser lembrado? Então viva de forma inesquecível. Você quer deixar um legado? Então transforme sua dor em propósito, suas falhas em combustível, sua rotina em ritual de excelência. Não importa de onde você veio, importa para onde você se recusa a não ir. Você pode ter sido subestimado, pode ter sido rejeitado, pode ter sido ignorado. Perfeito. Use isso, porque os maiores não foram escolhidos, foram forjados. Na rejeição, na solidão, no silêncio. Eles fizeram do desprezo uma escada, fizeram da dor uma ponte e da fé uma arma. E você? O que vai fazer com tudo o que já viveu? Vai usar como desculpa para continuar pequeno? Ou como razão para se tornar imparável? Você não veio aqui para sobreviver. Veio para deixar uma marca, para escrever algo que o tempo não apaga, para provar que ainda existem homens e mulheres com fogo nos olhos, que ainda existem almas em chamas. E se ninguém te disse isso hoje, eu vou dizer: você é capaz, você é necessário, e o mundo está faminto por alguém exatamente como você. Mas ninguém vai te entregar nada, nem amor, nem dinheiro, nem respeito, nem propósito. Você tem que conquistar, tem que entrar na arena, tem que sangrar pelo que acredita. E não vai ser fácil, vai doer, vai cansar, vai parecer impossível. Mas ouça, é aí que você se diferencia. É aí que você mostra para a vida que não vai morrer sonhando. Vai morrer vivendo, morrendo realizando, morrendo vencendo. Ou melhor ainda, vivendo por inteiro. Porque existe uma linha tênue entre quem sonha e quem realiza. E essa linha se chama ação inegociável. Haja hoje. Fale com convicção, acorde com propósito, cerque-se de grandeza, leia, estude, se eleve e nunca, nunca se conforme com uma vida morna. Ou você domina a sua mente, ou será dominado por ela, ou você escreve sua história, ou viverá como figurante na narrativa dos outros, ou você realiza seus sonhos, ou passará o resto da vida aplaudindo quem teve coragem de realizar os próprios. Essa é a verdade nua, crua, inconveniente, mas libertadora. Você já sabe o que precisa ser feito. Agora é fazer, e fazer de novo, e fazer melhor, até se tornar inevitável, inesquecível, inquebrável. Porque no fim não é sobre vencer um dia ou outro. É sobre construir uma vida que se torne exemplo. É sobre morrer vazio. Porque entregou tudo, viveu tudo, arriscou tudo e deixou para trás uma chama tão intensa que continuará acendendo fogueiras por gerações. Agora vá, transforme cada segundo no palco da sua grandeza. Viva como se já fosse a lenda que nasceu para ser. E lembre-se, sonhar é o começo, mas realizar é o legado.